Bom dia a todos. Dentro do nosso sexto congresso, nós vamos ter apresentações assim que foram marcadas, né, para se fazerem em torno de 10 minutos. É claro que existe uma certa tolerância, mas a ideia é a gente ficar chamando os grupos e aí o grupo acaba escolhendo qual é a melhor estratégia. Então, o primeiro grupo que a gente vai pedir para vir aqui é de 2.1, do caderno de vocês, que fala sobre formação continuada em educação ambiental, usando novas tecnologias de informação e comunicação para mídias sociais. Então eu peço para vocês, ou para o grupo começar. Então essa dinâmica aí de 10 minutos é o que eu preciso ficar controlando, tá bem? Bom dia, então o que eu vou falar é parte do meu doutorado, então também assim, obviamente em 10 minutos é pouco tempo, e quem quiser depois conversar comigo, até trouxe, vou qualificar daqui uns dias, então o meu relatório de qualificação está aqui comigo, quem quiser ver mais, por exemplo, mais das citações que eu não vou utilizar aqui. Então, meu nome é Valdir Lemin Guedes, eu faço doutorado na Faculdade de Educação da USP, e sou professor no Centro Universitário SENAC, onde eu coordeno o curso de Educação Ambiental, pós-graduação EAD em Educação Ambiental. Então, assim, seguindo um pouco do roteiro da programação prevista nas normas, né, o problema colocado aqui é que tanto professores quanto educadores ambientais têm a necessidade de se manterem informados, né? Isso eu já estou falando, então, de uma formação continuada. É interessante falar num congresso que teve abertura com o Antônio Nova, não é que é justamente parte da grande obra do professor Nova, quando ele fala da formação no próprio ambiente de trabalho. Então, aqui, já adiantando um pouco do restante, é tentar fazer, né, que esse espaço do ambiente de trabalho seja externalizado, não é, quando você tem uma rede online que permite essas trocas. Então, a formação contínua, né, é uma necessidade crescente, e eu vou falar um pouco, então, de uma experiência usando o Facebook. Só para falar um pouco da educação ambiental, bem sucintamente, ela trata-se, então, de ações pedagógicas alinhadas com o saber ambiental. Esse saber ambiental ele vem de uma praxis, né, que relaciona tanto as informações ambientais, tanto partindo de vivências, quanto da informação científica. E essa tem a ver com Leff, né, o espanhol Henrique Leff. Nos PCNs, né, que estão aí meio datados por causa da Base Nacional Curricular Comum, eu particularmente gosto muito deles, eles tratam o meio ambiente como um tema transversal, ou seja, que tem que ser tratado em todas as disciplinas, independente, né, de qual seja a área, para não ficar mesmo concentrado nos professores de biologia e ciências, né? Por coincidência, eu sou biólogo e não gosto definitivamente desse posicionamento. A Base Nacional Curricular Comum ela traz como uma articulação interdisciplinar, sobretudo aí nesse caso é um trecho essa expressão aparece na parte já para ensino médio, mas ela coloca também como uns objetos gerais, a sustentabilidade, mas acredito de forma bastante superficial e como um retrocesso em relação aos PCNs. O educador ambiental como um perfil heterogêneo, até mesmo por isso eu me coloco contra um projeto de lei que quer criar a disciplina na educação básica de educação ambiental, né? Sobretudo porque esse perfil heterogêneo permite que diferentes profissionais possam tratar desse assunto em sala de aula, independente da formação. A questão da formação inicial continuada, né? Porque eu só tenho conhecimento de um curso que tem no seu nome, né, de graduação em educação ambiental, que é a licenciatura em Geociência e Educação Ambiental na USP. Não conheço outros, mas também não vejo muita necessidade em ter uma graduação em Educação Ambiental, mas porque essa formação vem tanto da praxis quanto da formação continuada, né? Só pensando um pouco em autobiografias como fator de formação continuada, né, para quem conhece um pouco mais a obra do professor Nova, vai perceber que, né, que ele é um dos grandes nomes nessa área. Então, essa linha de pesquisa, seguindo uma linha mais francesa e canadense, é chamada de Histórias de Vida e Informação. Aqui vai entrar autobiografias, biografias, relatos, são diversas definições diferentes. O ponto que me interessa é o quê? Nessa narrativa, ela traz um ponto de vista da pessoa, não é? Que essa narrativa ela não é um simples narrar
fatos. Esses fatos são sempre escolhidos, há toda uma dialogicidade por trás desses fatos, né? Eu não vou contar minha vida aqui, nasci em tal dia, de um parto, de cesariana, coisa do tipo. Então, eu vou fazer uma opção por eventos mais relevantes, e essa escolha já diz muito sobre a minha percepção sobre as coisas ou sobre tal temática em análise. É um ato reflexivo e, sobretudo, muito relevante em professores em formação. Tem uma metodologia que chama Ateliê Biográfico de Projeto, que é uma metodologia francesa, que ela tenta mesmo, trabalhando em trios, de um narra, o outro ouve, e um terceiro faz anotações, e essa rotatividade faz um trabalho, né, tanto de autoformação quanto percepção do outro. Né? É uma questão, assim, não é tão subjetivo quanto eu estou falando. E, como o movimento, vou passar essa parte, só posso disponibilizar depois para quem quiser, né? Então, os objetivos são apresentar alguns resultados preliminares, porque a iniciativa persiste. Né? Então, enquanto ela está existindo, todos os resultados são preliminares ainda. Né? Espero que persista aí bastante tempo. Analisar algumas das ferramentas que utilizamos e avaliar o uso de mídias sociais como espaço para formação continuada. A metodologia, então, foi a criação de um grupo no Facebook, um grupo secreto, né? Até mesmo para evitar a exposição na rede por todo de informações. Às vezes, sei lá, alguém vai criticar o trabalho, coisa do tipo, evitar esse tipo de problema. A gente começou em outubro de 2015, as iniciativas que eu vou narrar vão até janeiro de 2016, mas o grupo continua ativo até hoje. Os alunos que são da USP de São Carlos, que são da especialização em educação ambiental, eram meus colegas de curso. O SENAC, alunos da pós-graduação em educação ambiental, meus alunos. E o Unesp de Rio Claro também tinham sido meus alunos no curso livre. Essa seleção muito fechada do público-alvo tem a ver porque era também uma questão meio projeto piloto. Projeto piloto que continua aí por 2 anos, né, já não é mais tão piloto, mas inicialmente tentou ter um padrão mais fechado de quem estava participando, até mesmo para entender as interações, de onde vem, coisa do tipo. Né? Mas, enfim, e todos tiveram um termo, né, de consentimento livre esclarecido antes das atividades. Nesse momento, foram 21, atualmente são cerca de 70. Então, as ações foram, funcionamento básico dessa mídia social, né, compartilhar texto de outras mídias, vídeos e tal. As formas de trabalho, o relato de experiência, que é fazer autobiografias, né, que eu vou descrever um pouco mais. Também algumas respostas a questionário online, que tem a ver com uma pesquisa que eu vou apresentar, mas que tem a ver também com conhecer as pessoas. E, nesse primeiro momento, a gente teve um álbum coletivo. Quando eu mostrar a foto, eu explico um pouco mais. Então, 21 participantes. Nesse período, a gente teve 54 postagens, o que é um pouco relativo e tal, mas algumas tiveram bastante engajamento, mas não vou me deter a isso. Isso daqui é um dos primeiros textos, é um texto do Carlos Mink, que é ministro do Meio Ambiente, né, que é um livrinho dele que chama Ecologia e Cidadania, que fala uma frase, que é aquela que está lá em cima, né, que a educação bem ensinada e bem aprendida é uma frase bastante emblemática, digamos assim, por reforçar muito a praxis. Né? Geralmente, professores gostam muito porque percebem, né, que, enfim, o ensino tem que fazer sentido para o aluno, senão é um dos pressupostos, né, para ser bem aceito por eles. E aqui é um comentário de uma das pessoas. Imaginam, eu trouxe um pequeno trecho desse comentário, esse comentário ocupa quase uma lauda e foi postado no Facebook. Né? Sei lá, eu podia estar bebendo cerveja e digitando isso, né, no celular. Mas, enfim, a questão de também a facilidade de acesso à ferramenta, né, é um ponto. E, bom, enfim, aqui está um posicionamento que ela gostou e depois ela vai falando, né, a questão justamente da relevância desse ensino e depois, enfim, só falando um pouco, ela depois vai descrever toda uma visão política que ela tem e depois insere o projeto de mestrado que ela estava em desenvolvimento. Aqui são algumas palavras que apareceram nesse debate. Né? Então, por exemplo, a questão que eu queria destacar é processo. Né? Muitos desses participantes descrevendo a formação do educador ambiental como um processo. Como eu disse, não tem uma formação inicial específica e visto como um tema transversal, né? Realmente você vai construindo, né, ao longo da sua carreira.